Olá você, seja bem-vindo a um novo vídeo do nosso canal. Você, se está chegando agora, não se esqueça de curtir o vídeo e principalmente de você se inscrever e também comentar, porque os comentários nos ajudam muito e nos motivam a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Inclusive, esse vídeo nasceu e foi planejado a partir de um comentário deixado por uma seguidora que perdeu a mãe para o alcoolismo. Ela contou nos comentários que não foi exatamente um suicídio, porque a mãe queria viver, mas que mesmo assim ela lutou muito para ajudá-la a parar de beber e se sentiu fracassada. Se você está passando por uma situação dessa ou conhece alguém que passa por uma situação dessa em relação ao que eu vou comentar hoje, conversar aqui com vocês, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Ela disse também que o luto que sente parece diferente e que tem sido muito difícil encontrar conteúdos que falam sobre isso, e por isso ela pediu, e deixou como sugestão para gravarmos um vídeo para ela falando mais sobre esse assunto. E essa fala nos tocou porque esse tipo de luto não costuma ter muita visibilidade e por isso mesmo ele pode ser bem solitário. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Existem lutos que ninguém vê, lutos que não cabem nas homenagens clássicas nem nas despedidas normais ou públicas. Um desses lutos é exatamente o de quem perdeu alguém para a dependência química, seja para a morte, como no caso do alcoolismo ou de uma overdose, ou até mesmo de uma falência múltipla de órgãos em decorrência da dependência química, ou seja, pela ausência emocional e afetiva que o vício provoca nas relações. Hoje eu quero falar com você que tentou ajudar, que lutou com todas as forças, que buscou apoio, que insistiu, que amou e que mesmo assim perdeu. A dependência química é uma doença complexa, crônica, que afeta diretamente o funcionamento do cérebro e a capacidade de controle sobre o próprio comportamento. Ela tira da pessoa a liberdade de escolha como a conhecemos. Ela interfere no julgamento, nas emoções e cria um ciclo de compulsão e abstinência, mas junto com isso, ela impacta profundamente os vínculos. É muito comum que ao lado de uma pessoa dependente surja uma figura que tenta manter tudo de pé. A mãe que cuida do filho, o filho que vigia, o parceiro que tenta salvar, o amigo que cobre as consequências, e assim nasce a codependência, que é quando o sofrimento do outro se torna o centro da nossa vida e a nossa identidade começa a girar em torno do que o outro faz ou do que ele deixa de fazer. A codependência não é só amor, é um padrão de comportamento marcado pela tentativa constante de controlar, de consertar, ou mesmo de salvar alguém que a gente gosta. É o sentimento de responsabilidade exagerada, é o medo de se afastar, é o peso da culpa quando as coisas dão errado. Muitas vezes quem está nesse lugar não percebe que na tentativa de ajudar também se anula, se sobrecarrega e adoece emocionalmente, É aquele adoecimento que muitas vezes acontece dentro de uma família. Eu vou deixar inclusive aqui embaixo para vocês, tem um livro que chama Codependência Nunca Mais. Esse livro é muito bom e ele pode ajudar você que está passando por uma questão como essa. E quando, apesar de tudo isso, a pessoa morre, o luto vem atravessado por muitas camadas, tristeza, mas também muita raiva, frustração, impotência e uma culpa que machuca, porque fica a sensação de eu deveria ter feito mais. A mente volta lá no tempo para poder achar o momento exato em que, se algo tivesse sido diferente, o desfecho poderia ter mudado. Mas é preciso entender com clareza, por mais que o outro esteja em sofrimento, e a gente também, claro, existe um limite real de até onde conseguimos ir. E esse limite não é falta de amor, é um limite humano. Por mais que você tenha estado ao lado, por mais que tenha orientado, cuidado, alertado, buscado ajuda, insistido, as escolhas da outra pessoa também fazem parte do processo. Mas a gente não salva quem não quer.
ou quem não consegue se salvar. E não é fácil aceitar isso, porque dói demais ver alguém que a gente ama se destruindo, ver a vida se apagando assim aos poucos enquanto a gente tenta acender alguma luz. Dói tanto que muitas vezes a gente começa a morrer junto, emocionalmente, aos poucos. E esse processo, esse desgaste, essa dor que vai se acumulando, muitas vezes já é um luto em andamento. O luto, nesse caso, ele pode começar muito antes da morte física. Cada recaída, cada internação, cada crise já era uma espécie de despedida silenciosa. Há um tipo de dor que é muito difícil nomear, que é o luto ambíguo, que é quando a pessoa está viva, mas já não está mais presente, ou a pessoa morreu, mas fica uma bagunça de sentimentos porque a relação foi marcada por conflitos, decepções, esperanças e frustrações. Mas esse luto ambíguo também acontece quando a pessoa querida está viva, mas foi levada pela dependência. Quando o vício toma conta de tal forma da pessoa que a presença já se esvaziou, os laços já se rompem e a pessoa já não consegue mais trazer aquela pessoa de volta ao convívio. É triste, mas acontece. O filho já não é mais aquele que era, a relação com a mãe ou com o irmão se torna impossível. O companheiro ou a companheira com quem se dividiu a vida já não está mais ali, mesmo estando vivo. E acontecem muitas vezes as separações, os rompimentos amorosos por causa da dependência química. E aí se instala um novo luto, o luto por alguém que ainda respira, mas que não retorna mais ao que foi. A dependência química, gente, muda profundamente a forma de se relacionar e destrói laços que antes eram sólidos. Muitas famílias convivem com esse vazio presente, com essa sensação de perda sem fim. É um luto difícil de elaborar porque ele se repete, porque ele impõe nossos limites, porque mesmo sem uma morte concreta, a dor é real. Isso complica ainda mais o processo de luto, porque não é só saudade, é também exaustão, revolta, confusão. É querer lembrar com amor, mas ter lembranças que doem. É o medo de continuar tentando e o medo de desistir. É o cansaço de lutar contra algo que parece muito maior do que qualquer afeto. Quem passa por isso precisa de um espaço legítimo de escuta, não de julgamento, porque muitos ao redor dizem: mas você já sabia que isso podia acontecer, ou pelo menos agora acabou o sofrimento, como se isso amenizasse a dor. Mas não ameniza. O amor não segue lógica e a gente sabe disso. A dor de quem perdeu alguém para a dependência é uma dor que mistura amor, luto e também trauma. E é por isso que o cuidado também precisa acontecer com quem ficou ou com quem ainda está vivendo esse turbilhão todo, com quem tentou, com quem se perdeu tentando salvar o outro. É necessário reconstruir a própria identidade fora da dor do outro. É preciso aprender a se perdoar, inclusive, a se acolher, a entender que falhas acontecem, sim, mas que nenhuma delas justifica o peso total da responsabilidade que muitas vezes você acaba carregando sozinha. Esse processo exige tempo, suporte emocional e, em muitos casos, acompanhamento psicológico. E aqui eu vou deixar também um link para vocês de um site que chama Amor Exigente, que trabalha muito com as pessoas que estão à volta com outras pessoas que passam pelo processo de dependência química, para que as pessoas consigam se acolher, para que as pessoas consigam entender o que é esse processo de dependência química, inclusive enquanto ela ainda está acontecendo. Existem caminhos possíveis e o primeiro passo é reconhecer que esse tipo de luto existe e é legítimo, que ele merece espaço para ser nomeado, vivido, cuidado. O segundo passo é entender que, por mais dolorosa que tenha sido essa história, ela não precisa definir
toda a sua vida daqui para frente. Você pode sim construir novas narrativas a partir daqui, com mais clareza, com mais verdade, com mais autocuidado e por fim, você fez o que era possível com o conhecimento e os recursos que tinha naquele momento. O que aconteceu não anula o quanto você amou, nem o quanto você tentou. E a gente sabe como é difícil tentar ajudar a outra pessoa. Que esse vídeo possa chegar aí até você com um abraço de quem viveu ou ainda vive esse tipo de dor, para quem perdeu alguém para a dependência química, para quem se perdeu, né, nesse processo e para quem está buscando forças para recomeçar. Eu espero que você que deixou esse comentário, né, que originou esse vídeo, também possa escutar e possa te ajudar de alguma forma. Nós estamos sempre aqui e também lá no Instagram para poder ajudar vocês, né, para quem não pode ter um atendimento individual ou comigo ou com Nádia, que é também do Perdas e Lutos. E também, se você quer participar de um dos nossos grupos, o nosso próximo grupo, que vai ser um grupo terapêutico de prevenção à depressão e ao suicídio, as informações estarão aqui abaixo desse vídeo e eu espero que você também possa participar, se você estiver precisando desse apoio, dessa ajuda. E esse grupo começará agora em agosto. Bom, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Aguardem, então, o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!